Vocês sabem, há momentos na vida de um piloto em que toda a nossa experiência, todos os simuladores, todos os anos de treinamento simplesmente não conseguem nos preparar para o que está por vir. Sou o capitão Roberto Silva, tenho 24 anos de aviação comercial, mais de 15 mil horas de voo. E posso dizer que já vi de tudo nos céus. Ou pelo menos era isso que eu pensava até aquela noite de março, quando precisei escolher entre salvar 280 desconhecidos ou correr atrás do meu próprio filho. Esta é uma história sobre as decisões impossíveis que às vezes precisamos tomar, sobre os limites do amor paterno e sobre como às vezes ser herói significa aceitar que não podemos salvar todo mundo. Se você já foi pai ou mãe, se já sentiu aquele aperto no peito quando seu filho sai de casa, então você vai entender exatamente o inferno pelo qual passei naquela madrugada de terça-feira. Era 15 de março de 2023 e eu estava comandando o voo TAM 8047, um Airbus A330 saindo de São Paulo com destino a Miami. Um voo noturno rotineiro, daqueles que eu já havia feito centenas de vezes. Ao meu lado, o primeiro oficial Marcos Ferreira, um jovem competente com quem eu já havia voado algumas vezes. A tripulação de cabine era experiente, os passageiros tranquilos e as condições meteorológicas favoráveis. Tudo indicava que seria mais uma noite comum de trabalho. Eu havia me despedido do meu filho Gabriel naquela manhã. 8 anos, olhos curiosos como os da mãe, sempre cheio de perguntas sobre aviões e sobre por que papai precisava viajar tanto. Gabriel morava com minha ex-esposa, Carolina, em Miami. O divórcio havia sido amigável, mas a distância era uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Ver meu filho apenas nos finais de semana e feriados era o preço que eu pagava por ter escolhido voar longas distâncias internacionais. Naquela manhã, como sempre, Gabriel me perguntou quando eu voltaria. Em 2 dias, campeão. Papai vai voar para Miami hoje à noite e amanhã de manhã podemos tomar café juntos. Eu havia prometido, bagunçando seus cabelos castanhos. Você vai voar por cima das nuvens de novo? Ele perguntou, os olhos brilhando. Vou sim, e vou tirar uma foto para você. Ele sorriu daquele jeito que só as crianças sabem sorrir, com todo o corpo, e me deu um abraço apertado. Carolina apareceu na porta, ainda de roupão, para se despedir. Voa com cuidado, disse ela como sempre dizia. Era nosso ritual, mesmo depois do divórcio. Sempre vou, respondi beijando a testa de Gabriel. Agora, 7 horas depois, eu estava a 37 mil pés de altitude, cruzando o Oceano Atlântico em direção ao meu filho. O voo transcorria normalmente. Tínhamos passado pela costa brasileira sem intercorrências, e eu estava revisando os procedimentos de aproximação para o Aeroporto Internacional de Miami, quando meu celular, que deveria estar desligado, começou a tocar insistentemente. Era contra os protocolos atender telefone durante o voo, mas algo no meu instinto paterno me fez pegar o aparelho. O número era de Carolina. Meu coração disparou. Ela nunca me ligava durante os voos. Sabia que eu não podia atender. Para ela estar ligando naquele momento, só podia ser algo muito grave. Roberto! A voz dela estava desesperada. Mal conseguia falar entre os soluços. Roberto, o Gabriel, ele desapareceu. O mundo parou. Senti o sangue gelar nas veias e minha mão direita, que segurava o telefone, começou a tremer. Como assim desapareceu? Que horas são aí? Onde você está? São 2 da manhã. Ele estava dormindo, Roberto. Eu fui dormir e quando acordei para verificar, a cama dele estava vazia. A janela do quarto estava aberta. Tem uma tempestade terrível aqui. Ventos de 80 quilômetros por hora. A polícia está procurando, mas... A voz dela se perdeu no choro. Pela janela da cabine, eu podia ver as luzes das cidades americanas começando a aparecer no horizonte. Estávamos ainda a 2 horas de Miami. Calma, Carol. Respira. Conta para mim exatamente o que aconteceu. Marcos me olhou com expressão preocupada. Fiz um sinal para que ele assumisse o controle da aeronave, enquanto eu tentava processar o que estava ouvindo. Eu estava trabalhando até tarde, você sabe como é. Gabriel jantou, tomou banho, escovou os dentes. Eu o coloquei na cama às 9, como sempre. Leu uma história sobre aviões, disse que queria ser piloto como o papai.
Ele dormiu normalmente, Roberto. Eu juro que ele dormiu normalmente. Ela parou para respirar e eu podia ouvir o vento forte ao fundo, além das sirenes dos carros de polícia. Quando foi isso, Carol? Por volta da meia-noite. Eu acordei porque ouvi um barulho, pensei que fosse o vento. Fui verificar as janelas da casa e quando passei pelo quarto dele, a cama estava vazia. A janela estava escancarada, as cortinas voando. Roberto, ele não está em lugar nenhum da casa, eu revirei tudo. A polícia já está procurando no bairro, mas com essa tempestade... Minha mente de piloto começou a trabalhar automaticamente, tentando processar informações e criar um plano de ação. Mas meu coração de pai estava em pânico total. Gabriel era uma criança curiosa, aventureira, mas nunca havia saído de casa sozinho, especialmente no meio da noite. Ele levou alguma coisa? Roupas, brinquedos? Nada, Roberto. Está só de pijama. E está fazendo 10 graus aqui com a tempestade. 10 graus. Pijama. Uma criança de 8 anos perdida numa tempestade. Fechei os olhos e tentei me manter racional. Mas a única coisa que conseguia imaginar era meu filho sozinho, com frio, com medo, me chamando. Escuta, Carol, eu estou chegando em Miami em 2 horas. Vou direto para aí. A polícia disse que as primeiras 48 horas são críticas, Roberto. Se ele estiver mesmo perdido lá fora, com essa temperatura... Ela não terminou a frase, mas eu sabia o que ela queria dizer. Hipotermia. Uma criança de 8 anos não resistiria muito tempo ao frio e à chuva. Ele pode ter ido para algum lugar conhecido? A escola? A casa de algum amigo? Já verificamos tudo. A polícia está com cães farejadores. Tem helicópteros no ar, mas a visibilidade está péssima. Roberto, eu estou desesperada. O que eu faço? Como ele pode ter simplesmente desaparecido? Naquele momento, uma luz vermelha começou a piscar no painel à minha frente. O alarme de falha hidráulica soou na cabine. Marcos olhou para mim com expressão grave. Capitão, temos um problema, disse ele. Olhei para o painel. O sistema hidráulico número 2 estava falhando. Em um A330, temos 3 sistemas hidráulicos independentes, então não era uma emergência imediata, mas seria necessário seguir os procedimentos de emergência e possivelmente declarar uma situação de alerta. Carol, eu tenho que desligar agora. Vou tentar chegar o mais rápido possível. Continue em contato com a polícia e qualquer novidade, qualquer coisa, me liga. Roberto, eu amo você, ela disse e desligou. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos, tentando processar tudo. Meu filho estava perdido numa tempestade e eu estava aqui a 37 mil pés de altitude, com 280 passageiros dependendo de mim. Capitão? Marcos me chamou. O sistema hidráulico 2 está completamente inoperante. Vamos precisar declarar emergência. Guardei o telefone e me forcei a voltar ao papel de comandante. Mas uma parte de mim, a parte que era pai antes de ser piloto, estava gritando internamente. Gabriel estava lá fora, sozinho, com frio, e eu estava aqui preso nesta cabine. Certo, disse eu, colocando os fones de ouvido. Miami Centro. Aqui é TAM 8047. Declaramos emergência devido à falha no sistema hidráulico. Solicitamos prioridade de pouso. TAM 8047. Miami Centro. Emergência copiada. Mantenham altitude e proa atuais. Vetores para aproximação serão fornecidos em breve. Almas a bordo e combustível remanescente? Miami Centro. Temos 280 almas a bordo e combustível para mais 3 horas de voo. 3 horas. Gabriel estava perdido há 2 horas. E eu ainda precisava de pelo menos mais 1h30 para pousar. Cada minuto que passava era 1 minuto a mais que meu filho estava lá fora. Marcos estava executando a checklist de emergência com eficiência. Eu tentei me concentrar nos procedimentos, mas minha mente não parava de voltar para Gabriel. Onde ele poderia estar? Por que ele havia saído de casa? Será que alguém o havia levado? Capitão, disse Marcos, com apenas 2 sistemas hidráulicos funcionando, vamos ter algumas limitações no pouso. Os freios vão funcionar, mas talvez precisemos de uma pista mais longa. Entendido. Vamos solicitar a pista 08 Right. É a mais longa do aeroporto. Peguei o microfone para fazer o anúncio aos passageiros. Minha voz precisava soar calma e confiante,
mesmo que por dentro eu estivesse se despedaçando. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Roberto Silva. Estamos enfrentando uma questão técnica menor com um dos nossos sistemas hidráulicos. Por medida de precaução, declararemos emergência para ter prioridade de pouso em Miami. Isso é um procedimento padrão e não oferece riscos à segurança do voo. Pedimos que permaneçam em seus assentos com os cintos afivelados. Pousaremos em Miami conforme programado, apenas com algumas medidas adicionais de segurança. Desliguei o microfone e voltei minha atenção para os instrumentos, mas meu telefone tocou novamente. Era Carolina. Dessa vez não hesitei. Atendi imediatamente. Encontraram ele? Não. A voz dela estava ainda mais desesperada. Roberto, eles acham que ele pode ter ido para o aeroporto. Para o aeroporto? Por quê? Uma vizinha disse que viu uma criança caminhando na direção do aeroporto por volta da meia-noite. E você sabe como o Gabriel é obcecado por aviões. Roberto, ele sempre diz que quer te ver voar. Meu coração parou. Gabriel no aeroporto, sozinho, numa tempestade. O aeroporto internacional de Miami era imenso, cheio de áreas perigosas, pistas ativas, equipamentos pesados. A polícia está procurando lá? Sim, mas é uma área muito grande. Eles precisam de autorização para entrar em certas áreas. Roberto, quanto tempo até você chegar? Olhei para os instrumentos. 1h20 minutos. Ele pode não resistir tanto tempo lá fora. Era isso. Não conseguia mais pensar em mais nada além do meu filho. Todas as minhas responsabilidades como comandante da aeronave pareciam secundárias perto da possibilidade de perder Gabriel. Carol, escuta. Assim que eu pousar, vou direto procurar ele. Tenho acesso a todas as áreas do aeroporto. Roberto? Ela hesitou. Fala. E se você não conseguir pousar a tempo? E se... Vou conseguir. Eu prometo. Desliguei e olhei para Marcos. Ele havia percebido minha agitação. Tudo bem, capitão? Como eu explicaria para ele? Como eu diria que meu filho estava perdido e que cada fibra do meu ser queria abandonar esta aeronave e sair correndo atrás dele? Problemas pessoais, murmurei. Vamos nos concentrar no pouso. Mas concentrar era impossível. Minha mente estava dividida entre os procedimentos de emergência e as imagens de Gabriel perdido no aeroporto. Ele conhecia a área terminal. Eu o levava para ver os aviões sempre que possível. Mas o lado operacional era perigoso, cheio de veículos em movimento, jatos enormes taxiando. O telefone tocou novamente. Desta vez, era um número que eu não conhecia. Comandante Silva, aqui é o Sargento Martinez, da Polícia de Miami-Dade. Sua ex-esposa me passou seu número. Encontraram meu filho? Ainda não, senhor. Mas temos uma informação importante. As câmeras de segurança do perímetro do aeroporto captaram uma criança escalando a cerca às 00h47. A imagem não está muito clara devido à chuva, mas parece ser uma criança de aproximadamente 8 anos. Gabriel estava mesmo no aeroporto, sozinho, numa das áreas mais perigosas de Miami. Onde exatamente? Próximo ao portão de manutenção da TAM, senhor. Ironicamente, não muito longe de onde sua aeronave vai pousar. TAM, minha companhia. Gabriel sabia onde ficava nossa área de manutenção, porque eu já o havia levado lá algumas vezes para mostrar os aviões. Vocês estão procurando nessa área? Sim, senhor, mas é um setor muito grande e temos visibilidade praticamente zero. A tempestade está muito forte. Senhor, qual é sua posição aproximada? 1h de Miami. Entendido. Vamos continuar a busca. Qualquer novidade entro em contato. Quando desliguei, percebi que Marcos estava me olhando com preocupação. Capitão, posso assumir a abordagem se você precisar? Não, respondi mais rispidamente do que pretendia. Desculpa, Marcos. É que meu filho está perdido em Miami, no aeroporto. Ele ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Jesus, quantos anos ele tem? 8. E está lá fora nessa tempestade? Sim. Marcos olhou para os instrumentos, depois para mim. Capitão, e se declararmos uma emergência médica? Podemos solicitar pouso imediato. Por um momento, considerei a ideia. Poderíamos alegar uma emergência médica a bordo.
o que nos daria prioridade absoluta. Mas isso significaria mentir para o controle de tráfego aéreo, colocar outras aeronaves em risco e potencialmente causar problemas graves para os passageiros de outros voos. Não posso fazer isso, disse eu. Não posso colocar outros voos em risco por uma questão pessoal. Mas é seu filho, capitão. E estes são 280 passageiros que confiaram em mim para levá-los em segurança. Era a resposta do piloto treinado, do profissional que eu era. Mas por dentro, eu estava morrendo. Cada minuto que passava era um minuto a menos para encontrar Gabriel. Miami Centro, TAM 8047. Solicitamos ETA atualizado para pouso. TAM 8047. Estimativa de pouso em 1 hora e 15 minutos. Mantenham altitude de cruzeiro. 1 hora e 15 minutos. Gabriel estava lá fora há 2 horas e meia. Crianças de 8 anos podem sobreviver quanto tempo ao frio extremo? Meu telefone tocou novamente. Era Carolina. Roberto, eles encontraram pegadas de criança perto do hangar da TAM. Pegadas pequenas de pés descalços. Pés descalços. Meu filho estava andando descalço numa tempestade, numa área cheia de metal, poças d'água e equipamentos perigosos. Mais alguma coisa? Um funcionário da segurança disse que viu uma sombra pequena, perto dos aviões estacionados por volta das 2 da manhã, mas quando foi verificar, não encontrou nada. Que horas são agora? 3:30 da manhã. Gabriel estava perdido há 3 horas e meia, no frio, descalço, sozinho. Carol, eu vou pedir para acelerar o pouso. Roberto, você pode fazer isso? Posso tentar. Miami Centro, TAM 8047. Devido à emergência pessoal, solicitamos máxima prioridade para pouso. Houve uma pausa na frequência. TAM 8047. Natureza da emergência pessoal? Era o momento da verdade. Eu poderia mentir, alegar uma emergência médica a bordo. Ou poderia ser honesto e correr o risco de não ter prioridade. Miami Centro. Meu filho de 8 anos está perdido na área do aeroporto. Preciso pousar o mais rápido possível para participar da busca. Outra pausa longa. TAM 8047. Entendido. Mantenham a altitude atual. Vamos verificar possibilidades de acelerar sua abordagem. Marcos me olhou com admiração. Capitão, você foi honesto. Sempre sou, mesmo quando isso não me favorece. Mas por dentro, eu estava começando a questionar se ser honesto tinha sido a decisão certa. E se eles não me dessem prioridade? E se Gabriel morresse de frio enquanto eu seguia protocolos? TAM 8047, Miami Centro. Consulta. Vocês podem aceitar uma descida direta para 10.000 pés e proa 270? Afirmativo, Miami Centro. Descendo para 10.000 pés, proa 270. Era uma descida mais agressiva que o normal. Eles estavam tentando me ajudar. Marcos, configure descida máxima autorizada. Configurando descida máxima, capitão. O Airbus começou a descer mais rapidamente. Cada pé de altitude perdido me aproximava do meu filho. Mas ainda faltava tanto tempo. Meu telefone tocou novamente. Sargento Martinez. Comandante Silva, temos novidades. Encontramos rastros que levam ao hangar 12. Hangar 12, onde fica? Próximo à pista 08 Right, onde vocês vão pousar. Senhor, é um hangar abandonado, sem aquecimento. Se a criança estiver lá... Ele não terminou a frase, mas eu entendi. Um hangar de metal, sem aquecimento, numa noite de tempestade. Gabriel não resistiria muito tempo nessas condições. Quanto tempo até vocês chegarem lá? Estamos a 5 minutos, mas, senhor, preciso avisá-lo. Se encontrarmos a criança e se ela estiver em estado crítico, vamos direto para o hospital. Não vamos poder esperar o senhor pousar. Estado crítico. A possibilidade de chegar e descobrir que era tarde demais começou a rasgar meu peito. Fechei os olhos e tentei me concentrar. Entendido, sargento. Façam o que for necessário. Vamos manter contato. Quando desliguei, senti lágrimas nos olhos. Desde a primeira ligação de Carolina, eu havia mantido a compostura profissional, mas agora estava começando a desmoronar. Capitão? Marcos me chamou suavemente. Estou bem, menti. Não está. E tudo bem não estar. Olhei para ele. Era um rapaz jovem. Talvez tivesse filhos também.
Você tem filhos, Marcos? Uma menina de 5 anos. Então você entende. Entendo perfeitamente, e por isso vou assumir o comando da aeronave a partir de agora. Você vai ficar como piloto em comando, mas eu vou executar os procedimentos. Você precisa estar disponível para as ligações. Era contra os protocolos, mas fazia sentido. Eu não estava em condições emocionais de executar uma abordagem de emergência com precisão. Obrigado, Marcos. São 8 horas da manhã no Brasil. Sua família sabe? Ainda não. Não queria preocupar minha mãe antes de ter certeza do que estava acontecendo. Capitão, posso dar uma sugestão? Claro. Ligue para ela. Se fosse minha neta perdida, eu gostaria de saber. Ele estava certo. Peguei o telefone e disquei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. Roberto, que horas são aí? Você não deveria estar voando? Mãe, estou voando sim, mas tenho uma notícia ruim. O Gabriel desapareceu. Ouvi o barulho dela deixando cair alguma coisa. Como assim desapareceu? Onde? Expliquei toda a situação rapidamente. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. Roberto, você quer que eu vá para Miami? Não precisa, mãe. Ainda pode ser que encontremos ele rapidamente. Mesmo assim, vou arrumar as coisas. Se precisar, pego o primeiro voo. Tá bom. Eu te mantenho informada. Roberto? Sim? Você vai encontrar ele. Deus está cuidando do Gabriel. Minha mãe sempre foi religiosa. Eu não tanto, mas naquele momento, qualquer esperança era bem-vinda. Espero que sim, mãe. O telefone tocou assim que desliguei. Sargento Martinez novamente. Comandante Silva, chegamos ao hangar 12. Meu coração parou. E encontramos sinais de que alguém esteve aqui. Pegadas pequenas, algumas peças de roupa molhadas. Que tipo de roupa? Parece ser parte de um pijama infantil, azul com desenhos de aviões. Era o pijama do Gabriel. Ele estava aqui, ou pelo menos havia estado. Mas não encontraram ele? Não, senhor. Mas há pegadas saindo do hangar na direção da pista 08 Right. Da pista onde vou pousar. Exatamente. Senhor, isso é preocupante. Se a criança estiver na área da pista, ele não precisou terminar. Uma criança na pista ativa, de noite, durante uma tempestade, com aviões pousando. Vocês podem parar o tráfego da pista? Já fizemos. Nenhuma aeronave vai pousar ou decolar da 08 Right até encontrarmos a criança. Mas isso vai atrasar meu pouso. Senhor, com todo respeito, neste momento encontrar seu filho é mais importante que seu pouso. Ele estava certo, mas isso significava que eu ficaria mais tempo no ar, mais tempo longe de Gabriel. Miami Centro, TAM 8:47. Fomos informados que a pista 08 Right está fechada. TAM 8:47 afirmativo. Pista 08 Right temporariamente fechada devido à emergência no solo. Podemos oferecer pista 12, mas vai adicionar 15 minutos ao seu tempo de voo. 15 minutos. Cada segundo contava. Miami Centro. Existe alguma forma de acelerar isso? TAM 8:47. Compreendemos a urgência. Estamos trabalhando para liberar a pista o mais rápido possível. Marcos olhou para mim. Capitão, e se pousarmos na pista 12 e você for direto para a área da pista 08 Right? Não posso abandonar a aeronave até completar todos os procedimentos pós-voo. Eu posso assumir esses procedimentos. Marcos, você ainda é primeiro oficial. Não pode assumir responsabilidades de comandante. Capitão, estamos falando da vida do seu filho. Ele estava certo, mas eu estava preso entre ser pai e ser piloto. Tinha 280 passageiros que dependiam de mim para um pouso seguro, e um filho que dependia de mim para ser salvo. O telefone tocou novamente. Roberto, era Carolina. A polícia encontrou mais pistas. Onde? Perto da torre de controle. Roberto, ele está se movimentando pelo aeroporto. É como se estivesse procurando alguma coisa. Procurando o quê? Você. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Gabriel estava perdido no aeroporto procurando por mim. Ele sabia que eu voava para Miami, sabia que eu chegaria de madrugada. Na mente de uma criança de 8 anos, fazia sentido ir ao aeroporto esperar o papai. Carolina, quanto tempo ele pode resistir lá fora? Os médicos da emergência disseram que uma criança da idade dele, nessas condições de frio e umidade... Roberto, no máximo mais 1 hora. 1 hora.
Olhei para os instrumentos. Ainda estávamos a 45 minutos do pouso, isso se conseguíssemos usar a pista 08 Right. TANS 8047, Miami Centro. Temos uma atualização. Autoridades no solo localizam criança próxima ao final da pista 08 Right. Pista deve ser liberada em 10 minutos. Miami Centro, criança localizada viva. Houve uma pausa longa. TAM 8047. Não temos essa informação. Apenas que foi localizada. Localizada. Não encontrada viva ou resgatada. Apenas localizada. Minha mente começou a imaginar o pior. Gabriel desmaiado de frio, ou pior. Fechei os olhos e tentei me concentrar na respiração. Marcos, quanto tempo até podermos iniciar a aproximação? Se liberarem a pista em 10 minutos, mais 20 minutos de aproximação. 30 minutos. Meia hora para descobrir se meu filho estava vivo. O telefone tocou. Número desconhecido. Comandante Silva, aqui é o doutor Anderson, médico de emergência do aeroporto de Miami. Doutor Anderson, por que um médico estava me ligando? Doutor, o senhor encontrou meu filho? Sim, senhor. Encontramos Gabriel há 5 minutos. Ele está bem? Outra pausa terrível. Comandante, seu filho está vivo, mas está em estado de hipotermia moderada. Está consciente, mas com temperatura corporal muito baixa. Estamos transportando para o Hospital Infantil de Miami agora mesmo. Vivo. Gabriel estava vivo. Senti uma onda de alívio que quase me fez chorar. Doutor, como ele está exatamente? Consciente, mas confuso devido ao frio. Consegue falar, reconhece as pessoas. Comandante, chegamos a tempo. Mais meia hora lá fora e seria muito mais grave. Posso falar com ele? Rapidamente. Ele está pedindo pelo pai. Ouvi um barulho de movimento e então a voz fraca do Gabriel. Papai? Oi, campeão. Papai está aqui. Papai, eu fui te procurar no aeroporto. Queria ver você voar. Minha voz se embargou. Eu sei, filho. Você foi muito corajoso. Agora vai ficar bom, tá? Papai, quando você vai chegar? Em meia hora, Gabriel. Papai está vindo. Tá bem. Papai? Sim? Eu te amo. Eu também te amo, campeão. Mais que tudo no mundo. O Dr. Anderson voltou ao telefone. Comandante, ele vai ficar bem. Vamos cuidar dele até o senhor chegar. Doutor, obrigado. Muito obrigado por salvarem meu filho. Fizemos nosso trabalho. Agora o senhor faça o seu e traga essa aeronave em segurança. Quando desliguei, percebi que estava chorando. Lágrimas de alívio, de gratidão, de amor. Marcos me olhava com um sorriso. Ele está bem? Está vivo. Vai ficar bem. Graças a Deus. TAM 8047, Miami Centro. Pista 08 Right liberada para pouso. Autorizado para aproximação ILS. Miami Centro, muito obrigado. TAM 8047 autorizado aproximação ILS pista 08 Right. Agora eu podia me concentrar no pouso. Gabriel estava seguro. Estava sendo cuidado. Minha parte como pai estava feita por enquanto. Agora precisava terminar minha parte como piloto. Marcos, vou assumir a aproximação. Tem certeza, capitão? Tenho. Agora que sei que ele está bem, posso me concentrar. E era verdade. A tensão havia saído do meu corpo. Minha mente estava clara novamente. Trem de pouso descendo, anunciei. Trem de pouso embaixo e travado, confirmou Marcos. Flaps 30. Flaps 30 selecionados. A aproximação estava sendo perfeita. O vento havia diminuído, a visibilidade havia melhorado. Era como se até o tempo estivesse colaborando agora que Gabriel estava seguro. 500 pés estabilizado, disse Marcos. Prosseguindo. 50 pés, 30 pés, 10 pés. O Airbus tocou a pista suavemente, um dos meus melhores pousos em anos. Com apenas 2 sistemas hidráulicos funcionando, a frenagem foi um pouco mais longa que o normal, mas ainda assim controlada. TAM 8047, bem-vindos a Miami. Taxiem para o portão conforme planejado. Miami Torre, muito obrigado pela cooperação. TAM 8047, liberando a pista. Enquanto taxiávamos para o portão, liguei para Carolina. Carol, acabei de pousar. Como ele está? Melhor. A temperatura corporal já subiu um pouco.
Roberto, os médicos disseram que ele foi muito corajoso. Não parou de falar do papai piloto. Estou indo para aí agora. Roberto? Sim, obrigada. Por ter pousado essa aeronave em segurança mesmo com tudo o que estava acontecendo. Era estranho ela me agradecer por ter feito o meu trabalho, mas eu entendia. Como mãe, ela sabia que eu estava dividido entre salvar nosso filho e manter 280 pessoas seguras. Era meu trabalho, Carol. Não, Roberto, era muito mais que isso. Após estacionar no portão e completar todos os procedimentos pós-voo, eu estava pronto para sair correndo para o hospital. Mas antes, precisava me dirigir aos passageiros. Peguei o microfone. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Roberto Silva. Bem-vindos a Miami. Gostaria de pedir desculpas por qualquer inconveniente causado por nossa emergência técnica, mas como puderam perceber, pousamos em segurança. Também gostaria de agradecê-los pela paciência durante a abordagem. Este voo foi especial para mim por razões pessoais, e a compreensão de vocês significou muito. Não mencionei Gabriel especificamente, mas senti que devia uma explicação aos passageiros que haviam sido tão pacientes. Marcos me acompanhou até a saída da aeronave. Capitão, foi uma honra voar com o senhor hoje. Por quê? Porque vi um piloto tomar as decisões certas, mesmo quando eram as mais difíceis. O senhor poderia ter abandonado os procedimentos, poderia ter mentido sobre emergências, poderia ter colocado todo mundo em risco para chegar mais rápido ao seu filho, mas não fez. Marcos, por um momento pensei em fazer exatamente isso, mas não fez. E essa é a diferença entre um piloto comum e um grande comandante. Saí da aeronave e corri para o estacionamento. O Hospital Infantil de Miami ficava a 20 minutos do aeroporto, mas eu fiz em 15. Corri pelos corredores até encontrar Carolina na sala de espera. Ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas sorriu quando me viu. Ele está dormindo, disse ela. Os médicos disseram que está fora de perigo. Posso vê-lo? Claro. Entramos no quarto. Gabriel estava conectado a alguns monitores, mas respirava normalmente. Tinha algumas escoriações nos pés, mas nada grave. Parecia tão pequeno naquela cama de hospital. Aproximei-me e toquei sua mão. Ela estava quente novamente. Oi, papai, disse ele abrindo os olhos. Oi, campeão. Como você está se sentindo? Melhor. Papai, desculpa ter saído de casa. Por que você fez isso, Gabriel? Eu queria ver você chegando de avião. A mamãe disse que você ia voar para Miami hoje à noite, e eu pensei que podia ir te esperar no aeroporto. Mas você sabia que era perigoso sair sozinho? Eu sabia, mas eu senti saudades do papai. Meu coração se despedaçou e se recompôs ao mesmo tempo. Beijei sua testa. Gabriel, eu também sinto sua falta quando estou voando. Mas da próxima vez que sentir saudades, pede para a mamãe me ligar, tá? Tá bom, papai? Sim. Você voou bem hoje? Voei, filho. Pensei em você o tempo todo. Eu sabia. Eu ouvi o barulho do seu avião quando estava no aeroporto. Provavelmente era outro avião, mas não corrigi. Deixei ele acreditar que havia ouvido meu Airbus passando sobre sua cabeça. Gabriel, disse Carolina, conta para o papai onde você se escondeu. Eu me escondi dentro de um avião velho, disse ele animado. Era muito grande e estava vazio, mas estava muito frio. Um avião velho? Sim, um avião que não voa mais. Tinha o nome da companhia do papai na lateral. Era provavelmente uma aeronave aposentada da TAM que estava sendo desmontada. Gabriel havia encontrado abrigo dentro dela, o que provavelmente salvou sua vida. Você foi muito esperto, campeão. Encontrou um lugar seguro para se proteger da chuva. E fiquei esperando o papai chegar. Passei o resto da madrugada no hospital. Gabriel dormiu a maior parte do tempo, recuperando-se. Carolina e eu conversamos sobre como evitar que algo assim acontecesse novamente. Decidimos que instalaríamos alarmes nas janelas do quarto dele e que eu faria videochamadas todas as noites quando estivesse viajando. Quando o sol nasceu, Gabriel estava completamente recuperado. Os médicos disseram que ele podia ir para casa, mas recomendaram repouso pelos próximos dias. Papai, disse Gabriel enquanto o vestíamos para sair do hospital, você vai continuar sendo piloto? Por que pergunta isso? Porque quando você estava voando, eu estava perdido.
Se você não fosse piloto, eu não teria ficado perdido. Era uma lógica de criança, mas fazia sentido para ele. Gabriel, você se perdeu porque quis me encontrar, não porque eu sou piloto. E sabe de uma coisa? Ser piloto me ajudou a te encontrar mais rápido. Como? Porque eu conheço o aeroporto muito bem. Eu sabia onde você poderia estar. E porque os outros pilotos e os controladores de tráfego aéreo me ajudaram a chegar mais rápido quando souberam que você estava perdido. Ah, então ser piloto é bom? Às vezes é difícil porque às vezes papai tem que ficar longe, mas é bom também porque ajuda as pessoas a chegarem onde precisam chegar. Como você me ajudou a chegar no hospital? Exatamente. Gabriel sorriu. Então eu ainda quero ser piloto como o papai. E eu vou te ensinar tudo sobre aviões, mas só quando você estiver maior, tá? Tá bom. Levei Carolina e Gabriel para casa. Era um apartamento pequeno, mas aconchegante. Gabriel me mostrou seu quarto, especialmente a janela pela qual havia saído na noite anterior. Agora, tinha uma trava de segurança. Papai, você quer almoçar com a gente? Claro que quero. Durante o almoço, Gabriel me contou detalhes da sua aventura noturna. Como havia planejado tudo, como conhecia o caminho para o aeroporto, como havia escalado a cerca. Para uma criança de 8 anos, havia sido um plano surpreendentemente bem executado, o que me deixava ao mesmo tempo orgulhoso e preocupado. Gabriel, disse eu, você foi muito corajoso ontem à noite. Mas coragem às vezes significa fazer as coisas certas, não as coisas perigosas. Como quando você decidiu pousar o avião mesmo sabendo que eu estava perdido. A pergunta me pegou de surpresa. Como ele sabia disso? Quem te contou sobre isso? A mamãe. Ela disse que você podia ter abandonado o avião para vir me procurar, mas que você pousou direitinho para não machucar as pessoas. Olhei para Carolina, que sorriu. Ele perguntou por que você demorou tanto para chegar. Expliquei que você tinha responsabilidades. E você entendeu isso, Gabriel? Entendi. O papai é herói de muitas pessoas, não só meu. Herói. Era assim que meu filho me via. Não como o pai que havia chegado tarde. Não como o piloto que quase colocou o trabalho na frente da família. Como um herói. Gabriel, você também foi herói ontem. Eu? Por quê? Porque foi corajoso. Porque sobreviveu sozinho. Porque mostrou para todo mundo como é forte. Ele sorriu com orgulho. Passei o resto do dia com eles. Jogamos videogame, assistimos filmes de aviação, brincamos com aviões de papel. Foi o melhor dia que eu havia passado em muito tempo. Gabriel estava vivo, estava seguro, estava comigo. À noite, quando estava na hora de colocá-lo para dormir, ele me fez uma pergunta. Papai, você ficou com raiva de mim? Por que eu ficaria com raiva? Porque eu desobedeci, porque saí de casa, porque você teve que se preocupar comigo quando estava trabalhando. Sentei na beira da cama dele. Gabriel, eu não fiquei com raiva, fiquei com medo. Muito medo de te perder. Mas eu estava bem, estava esperando o papai. Eu sei, mas quando você ama alguém muito, muito mesmo, a ideia de perdê-lo dói mais que qualquer coisa no mundo. Como eu amo o papai. Exatamente como eu amo você. Então o papai entende por que eu fui te procurar? Entendo, mas da próxima vez procura o papai de um jeito mais seguro, tá? Tá bom, papai? Sim? Obrigado por ter me encontrado. Gabriel, eu sempre vou te encontrar. Não importa onde você esteja, eu sempre vou te encontrar. Mesmo se eu estiver muito longe, mesmo se você estiver do outro lado do mundo. Como quando você voa para outros países. Exatamente. Ele sorriu e fechou os olhos. Boa noite, papai. Boa noite, campeão. Saí do quarto e encontrei Carolina na sala. Obrigada, disse ela. Pelo quê? Por ter sido o pai que ele precisava hoje. E por ter sido o piloto que 280 pessoas precisavam ontem à noite. Carol, por alguns momentos pensei em abandonar tudo e vir correndo. Eu sei, qualquer pai faria isso, mas você não fez. E se algo tivesse acontecido com ele? E se eu tivesse chegado tarde demais? Mas não chegou, e sabe por quê? Porque você tomou as decisões certas. Você pousou aquela aeronave em segurança, você seguiu todos os protocolos, você foi honesto com o controle de tráfego aéreo, e por causa disso,
Todo mundo chegou em casa em segurança, incluindo nosso filho. Era estranho ouvir nosso filho novamente. Há muito tempo, Carolina e eu não falávamos assim. Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. Quando você estava lá em cima, dividido entre salvar Gabriel e pousar o avião, o que passou pela sua cabeça? Pensei por um momento. Que eu tinha que ser o homem que Gabriel achava que eu era. O herói que ele via em mim. E heróis não abandonam as pessoas que dependem deles, mesmo quando é difícil. Mesmo quando é impossível. Principalmente quando é impossível. Carolina sorriu. É por isso que eu me apaixonei por você. E é por isso que Gabriel te admira tanto. Ficamos em silêncio por um momento. Roberto, você quer jantar aqui amanhã também? Posso. Gabriel ficaria muito feliz. E eu também. Então está combinado. Voltei para o hotel naquela noite, mas pela primeira vez em muito tempo não me senti sozinho. Gabriel estava seguro, estava orgulhoso de mim, e eu havia descoberto que ser pai não era incompatível com ser piloto. Na verdade, ser pai havia me tornado um piloto melhor. No dia seguinte, antes de voltar para São Paulo, passei mais algumas horas com Gabriel. Ele queria saber todos os detalhes do voo da noite anterior. Papai, você ficou nervoso quando soube que eu estava perdido? Muito nervoso. Mas você conseguiu voar mesmo assim? Consegui. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sabia que você é forte. Sabia que você ia conseguir se cuidar até eu chegar. E você estava certo. Estava. Você é mais corajoso do que imagina, Gabriel. Igual ao papai, mais corajoso que o papai. Na hora de me despedir, Gabriel me deu um abraço apertado. Papai, da próxima vez que você voar para Miami, eu vou estar esperando no aeroporto, mas no lugar certo. No lugar certo como? Na área de chegada com a mamãe, esperando você sair. Perfeito. É assim que deve ser. E papai? Sim? Quando eu crescer e for piloto, vou ser igual a você. Como assim? Vou salvar as pessoas, mesmo quando for difícil. Naquele momento, entendi que a lição mais importante que eu poderia ensinar ao meu filho não era sobre aviação, não era sobre técnicas de voo ou procedimentos de emergência. Era sobre responsabilidade, sobre fazer as escolhas certas mesmo quando elas nos custam algo que queremos muito. Gabriel havia aprendido que às vezes amar alguém significa deixar que essa pessoa faça seu trabalho, mesmo quando sentimos saudades. E eu havia aprendido que ser pai não é apenas sobre estar presente fisicamente, mas sobre ser o tipo de pessoa que nossos filhos podem admirar. O voo de volta para São Paulo foi tranquilo. Durante as 7 horas de voo, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Havia momentos em que eu duvidei se estava tomando as decisões certas. Momentos em que o instinto paterno quase venceu o profissionalismo. Mas no final, havia conseguido ser tanto o pai que Gabriel precisava quanto o piloto que os passageiros mereciam. 2 semanas depois, recebi uma carta no correio. Era de Gabriel, escrita com sua letra ainda insegura de criança de 8 anos. Papai, ontem contei para meus amigos da escola sobre sua aventura. Disse que meu pai é um super-herói que salva pessoas voando aviões. E que quando eu estava perdido, você me salvou também, mas sem abandonar as outras pessoas que precisavam de você. Meu professor disse que isso se chama ser responsável. Eu disse que se chama ser meu pai. Te amo muito. Gabriel. Guardei essa carta na carteira e carrego até hoje. Sempre que enfrento uma decisão difícil como piloto, penso nela. Penso em Gabriel me vendo como um herói. E isso me lembra que ser herói não é sobre fazer as coisas fáceis. É sobre fazer as coisas certas, mesmo quando elas nos custam algo precioso. Alguns meses depois, a TAM me ofereceu uma promoção para comandante de voos domésticos, o que significaria ficar mais tempo no Brasil, mais perto de Gabriel nos fins de semana. Era tentador, mas significaria abrir mão dos voos internacionais que eu tanto amava. Conversei com Gabriel sobre isso durante uma de nossas videochamadas. Papai, se você aceitar essa promoção, vai me ver mais? Vou sim. E você vai continuar salvando pessoas? Vou continuar sendo piloto, se é isso que você quer saber. Então aceita, papai. Mas só se você quiser. Eu já aprendi que às vezes o papai precisa ficar longe para fazer coisas importantes. Você tem certeza? Tenho. E sabe por quê?
Por quê? Porque mesmo quando você está longe, você continua sendo o meu herói. Aceitei a promoção. Hoje voo principalmente rotas domésticas, o que me permite ver Gabriel com mais frequência. Ele está com 9 anos agora. Ainda quer ser piloto quando crescer. E ainda me vê como seu herói. A diferença é que agora eu entendo melhor o que isso significa. Ser herói para nossos filhos não é sobre ser perfeito. Não é sobre nunca errar ou nunca ter dúvidas. É sobre fazer as escolhas certas, mesmo quando elas são difíceis. É sobre ensinar, através do exemplo, que amar alguém às vezes significa colocar o bem maior acima dos nossos desejos pessoais. Naquela noite de março, entre São Paulo e Miami, aprendi que ser pai e ser piloto não eram papéis conflitantes. Eram partes complementares de quem eu sou. Gabriel precisava de um pai que fosse responsável, que cumprisse seus compromissos, que salvasse pessoas. E os passageiros do voo 80 e 47 precisavam de um comandante que colocasse a segurança deles acima de qualquer questão pessoal. No final, consegui ser ambos. E talvez essa seja a verdadeira definição de heroísmo. Não é sobre escolher entre fazer o que é certo e fazer o que queremos. É sobre encontrar uma forma de fazer as duas coisas, mesmo quando parece impossível. Gabriel nunca mais saiu de casa sozinho no meio da noite, mas também nunca mais duvidou de que seu pai faria qualquer coisa para protegê-lo, porque naquela noite, mesmo estando a 37 mil pés de altitude, mesmo com 280 vidas em suas mãos, seu pai estava cuidando dele. Estava sendo o herói que ele sempre acreditou que eu fosse. E no fim das contas, talvez seja isso o que nossos filhos mais precisam de nós. Não que sejamos perfeitos, mas que sejamos dignos da admiração que eles sentem por nós. Que sejamos os heróis que eles já enxergam quando nos olham. Sabe, voar é uma responsabilidade imensa. Cada vez que assumimos os controles de uma aeronave, temos centenas de vidas em nossas mãos. Famílias que confiam em nós para levá-las em segurança aos seus destinos. Pais voltando para casa depois de viagens de negócios. Filhos visitando avós. Casais em lua de mel. Cada passageiro tem alguém esperando por ele em algum lugar. Mas naquela noite, aprendi que carregar essa responsabilidade não me tornava menos pai. Na verdade, me tornava um pai melhor. Porque Gabriel viu que seu pai era alguém em quem as pessoas podiam confiar. Alguém que fazia a coisa certa mesmo quando era difícil. Alguém que salvava pessoas. E se há algo que quero ensinar ao meu filho, é exatamente isso. Que na vida às vezes precisamos tomar decisões impossíveis. Mas se nos guiarmos pelos valores certos, se pensarmos no bem maior, se colocarmos o amor e a responsabilidade acima do nosso próprio conforto, encontraremos uma forma de fazer o que é certo. Gabriel cresceu alguns centímetros desde aquela noite, mas ainda dorme abraçado com um avião de brinquedo. Ainda fala em ser piloto quando crescer e ainda me chama de herói. A diferença é que agora eu entendo que mereço esse título. Não porque sou perfeito, mas porque quando a vida colocou diante de mim a escolha mais difícil que um pai pode enfrentar, eu escolhi ser o homem que meu filho precisava que eu fosse. Há poucos dias, Gabriel me perguntou se eu me arrependo de alguma coisa daquela noite. Se eu mudaria alguma decisão que tomei. Pensei bem antes de responder. Gabriel, se eu pudesse voltar no tempo, sabe o que eu faria diferente? O quê? Eu teria instalado alarmes na sua janela antes de viajar. Ele riu. Só isso? Só isso. Porque todas as outras decisões que tomei naquela noite me levaram até aqui. Me levaram a ser o pai que você merece. E o piloto que as pessoas precisam? Exatamente. Hoje, quando falo com jovens pilotos que estão começando suas carreiras, sempre conto essa história. Não para assustá-los, mas para prepará-los. Porque um dia, inevitavelmente, eles vão enfrentar uma situação onde precisarão escolher entre o que querem fazer e o que devem fazer. E nesse momento, espero que se lembrem de que ser piloto é muito mais que voar aviões. É ser responsável por vidas. É ser alguém em quem as pessoas podem confiar. É ser um herói, mesmo quando ninguém está olhando. E se você é pai ou mãe, saiba que seus filhos estão sempre olhando. Eles veem cada decisão que tomamos, cada escolha que fazemos. E um dia, quando eles enfrentarem suas próprias decisões impossíveis,
Espero que se lembrem do exemplo que demos. Espero que escolham ser heróis também. Porque no final das contas, não é sobre ser perfeito, é sobre ser digno do amor e da admiração que nossos filhos sentem por nós. É sobre fazer jus ao título de herói que eles nos dão todos os dias, mesmo quando não merecemos. Naquela noite entre São Paulo e Miami, eu quase esqueci isso. Quase deixei que o medo e o desespero tomassem decisões por mim. Mas no último momento, lembrei de quem eu era. Lembrei do homem que Gabriel achava que eu era. E escolhi ser esse homem. E vocês sabem, foi a melhor decisão que já tomei na minha vida. Porque me permitiu salvar 280 pessoas e, ao mesmo tempo, salvar a imagem que meu filho tinha de mim. Me permitiu ser pai e piloto. Me permitiu ser herói sem abandonar minhas responsabilidades. Às vezes, quando estou voando sozinho nas madrugadas, olho para as estrelas e penso naquela noite. Penso em como tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse tomado outras decisões. Mas aí lembro do abraço de Gabriel quando cheguei ao hospital. Lembro da forma como ele me olhou e disse: "Eu sabia que você ia me encontrar. E sei que fiz tudo certo, porque ser herói para nossos filhos não é sobre nunca falhar. É sobre sempre tentar fazer o que é certo. É sobre ensinar que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios. É sobre mostrar que podemos ser fortes mesmo quando estamos com medo." Gabriel hoje tem 9 anos e ainda quer ser piloto, mas não porque acha que pilotos são pessoas especiais, porque acha que seu pai é uma pessoa especial. E talvez essa seja a maior responsabilidade de todas, ser digno do amor incondicional de nossos filhos. Então, se você está ouvindo esta história e é pai ou mãe, lembre-se, seus filhos estão contando com você para ser o herói que eles já veem quando olham para vocês. Não desapontem eles. Não se desapontem. Quando a vida colocar diante de vocês escolhas impossíveis, pensem no tipo de pessoa que querem que seus filhos se tornem. E sejam essa pessoa, porque no final das contas, não é sobre as decisões que tomamos, é sobre as pessoas que escolhemos ser. E se escolhermos ser pessoas íntegras, responsáveis, corajosas, nossos filhos aprenderão a ser também. E aí, teremos feito nosso trabalho mais importante, não apenas tê-los criado, mas ter criado pessoas boas. Se vocês gostaram dessa história dos céus, não esqueçam de se inscrever no canal Caixa Preta para não perder nossos próximos relatos. Compartilhem com outros pais e mães que vocês conhecem. E deixem nos comentários: qual foi a decisão mais difícil que vocês já tiveram que tomar como pais? Como vocês escolheram entre o que queriam fazer e o que deviam fazer? Suas histórias podem inspirar outros pais que estão passando por situações semelhantes. Até o próximo voo. E lembrem-se, às vezes, ser herói significa simplesmente fazer a coisa certa, mesmo quando é a coisa mais difícil do mundo.